Secretaria da Saúde confirma 3 casos de gripe A em Jundiaí. Vamos aos outros destaques desta edição. Mercadorias paradas. Servidores da Receita Federal completam hoje 39 dias de greve. Economizar. Na teoria, muita gente sabe o que significa, mas na prática, parece que é muito difícil conjugar esse verbo. Sedentarismo mata tanto quanto o cigarro. E a caminhada pode ser o primeiro passo no combate ao sedentarismo. Terça-feira, 31 de julho, o Noticidade está no ar. Boa noite. Servidores da Receita Federal completam hoje 39 dias de paralisação, a chamada Operação Padrão. Eles reivindicam reajuste salarial que não recebem desde 2008. E o reflexo disso sobra para a população, o atraso das mercadorias importadas. No Porto Seco de Sorocaba, containers com todo tipo de produtos aguardam pela liberação de auditores, que fiscalizam procedência da mercadoria e valores pagos. Hoje, funcionários da Receita Federal tinham reunião marcada com representantes do governo em Brasília, mas o encontro foi cancelado. De acordo com o Sindicato Nacional da categoria, o país deixa de arrecadar 500 milhões de reais por mês com a Operação Padrão. Haverá uma assembleia amanhã para definir os rumos do movimento e a tendência é de intensificação. Desde o fim de junho, aproximadamente 8 mil servidores trabalham em esquema diferenciado. Em Sorocaba, são 80 que fazem as atividades de forma lenta, e isso implica na vistoria das mercadorias importadas. Há exceções, como, por exemplo, medicamentos. Existe, inclusive, uma orientação do sindicato para que os perecíveis, as cargas vivas e os medicamentos continuem tendo o mesmo procedimento de liberação que vinha ocorrendo, né, esse procedimento especial. Então não há prejuízo em virtude da Operação Padrão dos auditores. Mas nesta farmácia a impressão é outra. Desde o início da paralisação, alguns remédios estão em falta. O número de caixas de um medicamento para tratamento de acidente vascular cerebral importado da Espanha diminuiu. Esta marca de insulina, trazida da Dinamarca, tem demorado mais de um mês para chegar às prateleiras. Só há uma unidade. A nossa preocupação maior é que o nosso cliente não deixe de tomar o medicamento que o médico prescreveu. Ou seja, na falta desse medicamento, nós orientamos a ligar para o médico e pedir a substituição do mesmo. Ainda falando em paralisação, há 2 semanas a Anvisa está em greve. Os funcionários reivindicam 25% de reajuste dos salários. Segundo a assessoria de imprensa, a paralisação não tem data para terminar. A Anvisa é responsável por fiscalizar produtos relacionados à saúde no Brasil. E 4 menores foram detidos embalando droga em uma casa no Parque das Laranjeiras, em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, com os adolescentes foram encontrados aproximadamente 4 quilos de cocaína, bebidas alcoólicas e anotações da venda do entorpecente. Os menores foram levados para a delegacia e liberados para os pais. E um homem e 2 menores invadiram armados uma loja de roupas no bairro Anhangabaú, em Jundiaí. Segundo a polícia, 2 funcionárias fechavam a loja quando os suspeitos anunciaram o assalto. As mulheres foram trancadas no banheiro. Eles fugiram com as mercadorias da loja. 3 casos de gripe A foram confirmados em Jundiaí. Um ainda aguarda resultado de exame para confirmação. Segundo a Secretaria da Saúde, outros 10 tiveram resultado negativo. Não foram registrados óbitos. As pessoas que já foram vacinadas na campanha deste ano não precisam se vacinar novamente. A imunização é anual. Economizar. A palavra está em alta, mas por que será que a maioria das pessoas tem tanta dificuldade para guardar dinheiro? O Noticidade foi às ruas saber da população e levou um economista para dar uma ajudinha. No dicionário, economizar significa não desperdiçar, administrar economicamente, poupar, acumular. Palavra de fácil compreendimento, quase todo mundo sabe. O problema é colocá-la em prática no dia a dia. Tá difícil. Não consigo, mano. É muito complicado, viu? Mas essa realidade tem mudado. De acordo com a FEComércio do Rio de Janeiro, 18% dos lares já têm recursos guardados. Esse percentual, há 5 anos, era de 11%. O assunto está tão em evidência que até aplicativos de celulares são vendidos para ensinar a se planejar financeiramente. Para este economista, a fórmula para pôr o verbo em prática é simples, mas requer disciplina. O que eu sei fazer que as pessoas valorizam e que eu posso ganhar um pouquinho mais? Fazer uma renda extra. Eu sei fazer pinturas em pano, então eu vou pintar um pano. Eu sei pintar casas, eu vou vender uma casa e vou fazer esse final de semana. Eu sei fazer jardinagem, vou vender alguma jardinagem. Eu sei dar aula de alguma coisa. Se habitue a não comprar parcelado as coisas.
Se habitue a guardar o dinheiro primeiro e depois gastar. E a gente sentiu essas mudanças na rua. Dá só uma olhada. Meu salário eu procuro gastar em coisas úteis. Como por exemplo o quê? Por exemplo, roupa, calçado, eu tenho a poupança também, né? Você já está colocando a poupança? Isso, para no caso uma faculdade futuramente. E aí, tá certinho ou não? Acho que sim. De novo, a gente vai falar do planejamento. Quando você planeja, você coloca os itens essenciais, quer dizer, o que eu tenho que fazer para sobreviver. Aí nós temos a questão de moradia, educação, saúde, alimentação. Então é importante essa parte no plano. E a parte que ele está colocando, que é importante também, ele está fazendo a poupança. Não é fácil não, mas eu consigo manter, vamos supor assim, os gastos, né? Equilibrar, energia, telefone, conta de água, os básicos tem que manter, né? O resto vai ter que economizar aí nos gastos, com sapatos, essas coisas, tem que dar uma segurada. Tomara mesmo que as pessoas compreendam e passem a se tornar econômicas ao pé da letra. Um jovem de 17 anos foi detido suspeito de matar a namorada, grávida de 16 anos, em Sorocaba. Na casa do adolescente foram localizados mais de 90 porções de cocaína e maconha, arma e munições. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Juventude e foi constatado que o rapaz era procurado pelo homicídio da namorada que estava grávida. Ele foi encaminhado à Fundação Casa. A quarta-feira amanhece com o tempo nublado, mas o sol deve aparecer. À tarde, o tempo volta a ficar fechado e, por enquanto, não há previsão de chuvas. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Sorocaba, a máxima chega aos 24, com mínima de 14 graus. Itapetininga também terá mínima de 14. Jundiaí, com máxima de 25 graus, com mínima de 13. Em Jumirim, a máxima também chega aos 25 graus. Ibiúna, mínima de 11 graus. E agora a Noticidade discute sobre como tirar proveito das redes sociais e como evitar problemas no trabalho. Para isso, vamos conversar com a especialista em RH, Rosângela de Araújo. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Fernanda. Rosângela, diz uma coisa. Em primeiro lugar, as empresas, é fato, devem acompanhar a tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que a falta de limite pode trazer prejuízos? Existe um meio termo para adequar ao funcionário e ao empregador? Sim. Primeiro, o empregador ele deve sempre elaborar um manual de cultura da empresa onde ele expresse as suas crenças e os valores, para que isso fique claro até esse bom senso, a que ponto isso possa atingir os profissionais. E esses profissionais, funcionários que ingressarem nas empresas, saibam quais são os valores a que eles passem aí, possam aí presenciar dentro da empresa e que se são condizentes àquele que ele acredita. Você disse antes nos bastidores com relação a um manual do que deve ser feito, o que não deve. Para as empresas de menor porte, que não tenham a condição de ser feito um manual, às vezes uma conversa, uma reunião, uma palestra ajuda nesse sentido? Mas mesmo uma empresa familiar, que é que eu presto consultoria, é possível ela fazer um manual, mesmo que não seja encadernado, de uma forma bastante simples, onde ele expresse as regras que ela quer. Você expressando estas regras, fica claro e pautado, e aí sim podemos falar em bom senso. Para mim isso é bom, para você é bom como funcionário e assim por diante. E essa tal da exposição pública na rede mundial de computadores, pode comprometer o funcionário? Fazer, por exemplo, dar um exemplo, ele posta alguma coisa que está trabalhando e aí de repente ele está arrependido. Não tem como voltar atrás, né? Principalmente se ele fizer durante o expediente de trabalho, porque quando nós usamos aí recursos da empresa, nós precisamos estar cientes como profissionais que somos monitorados. Porque apesar de termos liberdade, nós vivemos hoje numa sociedade de controle. Então o cuidado que temos que ter com a nossa carreira é fundamental. E essa questão do que postar, né, com relação à filtragem do que é importante e o que é descartável para a comunicação digital. Como é que fica nesse aspecto? Uma dica assim, que eu sempre passo para as pessoas é saber o que eu espero da minha carreira, que imagem que eu espero ter daqui a alguns anos. Então, qualquer foto que eu vá postar, quais são as consequências disso? Porque enquanto estamos como profissionais ou na vida pessoal, as fotos, inclusive hoje postadas, elas estão de domínio público. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a carreira é impecável. Né? E com relação a... a gente está falando basicamente das coisas depreciativas, né, que devem se tomar cuidado. Agora a gente fala do lado inverso, que é o lado bom. Como tirar proveito de uma rede social, por exemplo, para se dar bem numa empresa ou, de repente, em futuras empresas?
como tirar proveito. É fantástico a rede social para isso, né? Criar uma fanpage, utilizar bem a rede social para isso, você estar em exposição, em evidência. O marketing de relacionamento é fantástico para isso, a oportunidade é única. Quem sabe utilizar bem, aí está com a oportunidade rica. Nós estamos vivendo um grande momento. Eu agradeço a sua participação e seja bem-vindo para umas próximas vezes. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada. Porto Feliz realiza até sexta-feira a Semana da Amamentação. As atividades são abertas à população e ocorrem em todas as unidades básicas de saúde da cidade, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Além de participar de palestras, os pais aprendem técnicas de relaxamento, participam de workshops de graça. Mais de 5 milhões de mortes por ano, número semelhante ao de vítimas de uma guerra, mas que é causado principalmente pela falta de atenção à saúde. A temperatura mais baixa e o sono das primeiras horas da manhã não são desculpas para ficar parado. Às 6 horas da manhã, já havia adeptos da caminhada nesse parque de Sorocaba, todos com a disposição do Ângelo. Aos 67 anos, o empresário faz 1 hora de caminhada por dia e conhece bem os resultados da prática de exercícios. É um bem-estar, assim, quase que indescritível, vai. Mesmo assim, muita gente ainda não se convenceu dos benefícios trazidos pela atividade física. De acordo com um estudo publicado numa revista médica inglesa, 5.300.000 pessoas morrem por ano por causa do sedentarismo, um número próximo ao de vítimas do cigarro. As facilidades da vida moderna hoje aumentaram muito o sedentarismo. Então o sedentarismo cada vez mais é prevalente, ou seja, aumenta na população. Isso está levando a uma pandemia, que seria o quê? Todos os países estão sofrendo muito com a presença do sedentarismo. Yoshi parou de fumar há 20 anos, mas tinha uma vida sedentária. Por causa do colesterol alto, ela começou a se exercitar. Os exames atestam isso, né? Que realmente tem um quadro estabilizado, está tudo sob controle agora. A dona de casa Lourdes começou a caminhar há 5 anos. Hoje participa de corridas de longa distância. Preparação do corpo mesmo, né? Para receber o pezinho da idade mesmo. A caminhada é importante porque ela pode ser feita em qualquer local, né? E, além do mais, ela pode ser feita em qualquer pessoa de faixa etária diferente, né? Desde um rapaz jovem até uma pessoa de melhor idade. Este médico cardiologista afirma que é preciso tomar cuidados para iniciar atividades físicas, mas defende que, se exercitar, é preciso. Se a pessoa se sente bem, ela pode iniciar uma caminhada já leve. Se ela tem algum problema de saúde, pressão alta, algum problema cardíaco ou não está se sentindo muito bem, o ideal é que ela procure um médico antes de iniciar uma prática esportiva. Noticidade fica por aqui. Tenha uma boa noite e assista agora ao SBT Brasil. A gente se vê amanhã.